Olá amigos do nosso canal, eu sou o Raposa Colorida e estamos aqui para mais um vídeo super interessante. E eu estou fazendo esse vídeo a propósito de algo que eu li na internet, mais especificamente nesse site super interessante, Carta Campinas, onde tem aqui um artigo falando sobre a declaração de um professor de economia da Unicamp, Eduardo Fagnani. E segundo Eduardo Fagnani, a PEC 55 do atual governo, ela visa única e exclusivamente destruir a educação e a saúde e não economizar. Quer dizer, segundo esse professor de economia, esse economista, né, a PEC do governo ela não está aí para economizar, como é o argumento do governo, mas simplesmente para destruir a educação e a saúde. Então aqui eu não vou ler o artigo todo, vocês podem aqui acessar a página. Se possível eu vou colocar o link na descrição desse vídeo, ok gente? Mas então a gente vai só ler alguns parágrafos aqui. O professor de economia da Unicamp, Eduardo Fagnani, mostrou dados econômicos que provam que a PEC 55, antiga 241, do governo Michel Temer, PMDB, aprovada esta semana no Senado Federal, só vai servir para destruir a educação e a saúde do brasileiro. E por que ele fala isso, né? Aí vocês poderão acessar, mas em linhas gerais ele diz que não se justifica. Os gastos com despesas primárias, saúde, educação e outros, por exemplo, aumentaram no último ano a dívida pública em 1,8%, enquanto outras despesas, como os juros, né, que é para pagar o banqueiro, aumentaram em 8,9%. Então a finalidade não é apenas digamos assim, a de cortar gastos e economizar, de forma alguma. E se a gente pega, por exemplo, determinados memes, né, inclusive alguns memes de Facebook são realmente extraordinários, esclarecedores, e merecem serem destacados. A gente vai destacar esse pela sua, porque é bastante pertinente face ao que a gente está aqui discutindo. Então é uma fala do senador Aécio Neves, onde ele diz o seguinte: vamos obstruir todos os trabalhos legislativos até o país quebrar. São palavras dele, quebrar, e a presidenta Dilma ficar incapacitada de governar. Sem apoio parlamentar, aí reergueremos o país que nós queremos, independente dos acontecimentos que envolvem o ex-presidente Lula e as ações do judiciário. Sem o poder legislativo, nenhum governo se sustenta. Estas foram as palavras de Aécio Neves no primeiro dia em que foi ao Senado após a sua derrota nas eleições presidenciais. Bom, gente, então por aí a gente já tem uma ideia, né? Então veja, por exemplo, essa fala também bastante esclarecedora de Norberto Bobbio, que é um cientista político italiano, foi um grande cientista político, grande intelectual. Então ele diz o seguinte: o fascista fala o tempo todo em corrupção. Fez isso na Itália em 1922, na Alemanha em 1933 e no Brasil em 1964. Ele acusa, insulta, agride como se fosse puro e honesto. Mas o fascista é apenas um criminoso, um sociopata que persegue carreira política. No poder, não hesita em torturar, estuprar, roubar sua carteira, sua liberdade e seus direitos. Mais que corrupção, o fascista pratica a maldade. Então você vê que existe um esforço no sentido de destruir mesmo a educação, né? Então a gente vê, por exemplo, até no sentido de quase de agredir pessoas, como o caso desse professor que foi agredido pela polícia do governo Beto Richa no Paraná, que estava protestando por melhores condições na educação, né, gente? Então aí a gente vê o nível de agressividade e de ignorância dessa gente. Então, gente, voltando aqui, como é que a gente pode analisar, como é que a gente pode entender? Eu não estou apenas querendo falar jornalisticamente, ou repetir, ou comentar, ficando por aí. Eu gostaria de fazer uma leitura espiritual à luz do que diz as Escrituras Sagradas, o livro de Apocalipse 9 mais especificamente,
né, face a tudo isso que foi exposto aqui. Segundo o texto de Apocalipse 9, diz assim: e o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. E foi-lhes permitido que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Então, se a gente pegar mais adiante, no verso 11 diz o seguinte: e tinham sobre si rei, o anjo do abismo, que em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Bom, gente, tem muita coisa que se pode falar sobre esse texto, né? Eu vou começar para vocês da seguinte maneira. Aqui na Wikipedia nós temos o significado do termo Abaddon, que é uma palavra que vem do hebraico, que tem o seu correspondente em grego, Apolion. Abaddon, do hebraico, tem como significado, está aqui, se vocês pesquisarem na Wikipedia, né, vamos, né, colocar aqui, que tem como significado destruição e destruidor. Olha só. Então, Abaddon, também conhecido como Apolion, é um termo hebraico que tem como significado destruição e destruidor. Na Bíblia, figura só em Jó 26:6 e em Apocalipse 9:11. Na Bíblia hebraica, Abaddon é usado como referência a um abismo sem fim, geralmente próximo a Sheol, outra palavra em hebraico. No Novo Testamento, em Apocalipse, um anjo chamado Abaddon é descrito como o rei de um exército de gafanhotos. Então, gente, por aí se vê destruidor e destruir. Olha aqui, ó, destruir. Vamos sublinhar aqui, ó, destruir. Ok, gente? Destruir a educação, a saúde, destruir tudo, né? Então, o Abaddon é uma hoste de maus espíritos satânicos, que tem o propósito único e exclusivamente de destruir. Eles só querem destruir tudo. Destruir a sociedade, destruir o homem, destruir a educação, destruir o espírito do homem, destruir a alma do homem, destruir tudo. É simplesmente destruir, né? Até a própria Bíblia fala que o demônio veio para matar, roubar e destruir. Mas essa passagem em Apocalipse, ela é bastante enigmática, e para maior entendimento desta passagem, eu recomendo um livro do qual eu já falei em outro vídeo, o Apocalipse Revelado, que é uma obra que foi escrita pelo Emanuel Swedenborg. Emanuel Swedenborg é um teólogo revelador, né, um cientista que viveu no século XVIII, muito famoso pela sua obra toda, é tombada como patrimônio cultural da humanidade pela Unesco, né, gente? E na obra de Emanuel Swedenborg, foi revelado a ele o sentido espiritual desta passagem. Eu vou deixar aqui no vídeo um cartão na parte de cima. Se vocês pesquisarem no canto superior direito do vídeo, né, vai ter um cartãozinho onde vocês poderão acessar esse vídeo que eu tenho aqui no YouTube, que fala sobre Apocalipse 9, a revelação do sentido interno de Apocalipse 9, na íntegra. Tá bom, gente? E agora, em linhas gerais, aqui está falando de uma passagem que é uma leitura que fala por meio de símbolos, né? Apocalipse fala por meio de correspondências, símbolos, e que um anjo abre, né? Que um anjo toca a trombeta
e abriu a porta do poço do abismo, né? Ele abriu o poço do abismo e subiram gafanhotos, né? Subiu fumaça e gafanhoto, que escureceu o sol e o ar. Cada coisa aqui tem um significado, né? Escureceu o sol, os gafanhotos. Isso, na verdade, é uma infestação do inferno, né? Eu vou dizer para vocês em linhas gerais, são demônios, são falsidades. Isso está falando de um tempo de esfriamento e de apostasia espiritual, e também em que o influxo de Deus ele seria reduzido, ou seja, a influência do céu seria reduzida, o céu seria afastado, digamos assim, para que o homem fosse deixado mais livremente entregue à sua própria sorte, entregue às suas próprias paixões, para que então a natureza de cada um fosse testada, fosse provada, né? Nós estamos vivendo um momento da história em que se deve fazer separação entre o joio e o trigo. E para que a natureza de cada um seja manifesta, é necessário que cada um seja deixado na liberdade, no livre, para que a sua natureza interior seja revelada, né? Então, gente, essa passagem fala exatamente disso, porque quando há uma redução do influxo de Deus dos lugares inferiores, né, e vocês vão ver que na obra de Emanuel Swedenborg isso está muito bem explicado, tanto no Apocalipse Revelado, quanto também numa outra obra que ele escreveu, O Juízo Final, e esses livros já estão traduzidos para o português. Eu vou tentar ver se eu deixo na descrição do vídeo um link para que vocês podem acessar o site, onde vocês poderão comprar este livro, né, que é uma revelação que Deus deu a Emanuel Swedenborg, que foi um profeta, um servo do Senhor, que durante anos, durante décadas, ele foi ao mundo espiritual, esteve com os anjos e falou com os anjos. E o Senhor também revelou a ele o sentido interno das Escrituras, o sentido interno da palavra, versículo por versículo, porque a Bíblia é um livro espiritual. E o entendimento da palavra requer um nível de iluminação, porque ela possui, além do sentido da letra, um sentido interno espiritual, e para além do sentido interno espiritual, um sentido celeste, que só pode ser compreendido por meio da revelação. E essa revelação já aconteceu na doutrina que é a chamada doutrina celeste, a doutrina da nova igreja que Deus está instaurando e instaurará sobre a terra, que vai ser a nova espiritualidade, a nova consciência que vai existir no mundo. E a doutrina dessa nova igreja foi revelada a Emanuel Swedenborg, ou seja, ela foi trazida à baila, trazida ao conhecimento ao público por meio da instrumentalidade deste grande profeta, deste grande teólogo revelador, que também foi um cientista, inventor, um homem brilhante de uma cultura muito vasta. E ele foi, digamos assim, um instrumento, a causa instrumental, né, digamos assim, para que existisse essa doutrina. Então, gente, voltando aqui ao texto, o texto está falando de uma infestação, ou seja, infestação seria uma influência da mentira, em que a mentira se tornará muito forte, uma época em que a escuridão, as trevas, elas vão dominar as mentes das pessoas. As mentes das pessoas estão sendo envenenadas como esses escorpiões. Então aqui fala, isso me foi também mostrado uma vez, uma visão que eu tive, já falei também sobre isso, né? Mas só que deixa a visão para lá, porque aqui nós temos uma revelação muito maior, que é a que foi trazida por Emanuel Swedenborg. Eu recomendo que assistam o vídeo de Apocalipse 9, né, onde se fala do sentido espiritual de cada uma dessas coisas, mas aqui está falando de uma infestação, está falando como se o inferno fosse aberto e tivessem muitos espíritos semeando a mentira nas mentes das pessoas, mas só aquelas pessoas realmente que querem ser enganadas é que serão enganadas, né? Então os detalhes serão revelados pouco a pouco, né, nesse texto que vocês têm aí. E mais adiante também, né, muitas coisas são reveladas. Mas então, gente,
isso fala exatamente desse momento que nós estamos vivendo, em que a mentira está ganhando cada vez mais força, o engano, o erro, a difusão do boato, da mentira, da calúnia, né? Do ódio, do preconceito, da falsificação da verdade, da adulteração das escrituras sagradas, da deturpação de tudo. E esses maus espíritos, eles é que são essa infestação do inferno, eles é que estão entorpecendo as mentes das pessoas, né? E é nesse contexto que as pessoas realmente estão revelando quem elas são, né? Tanto aqueles que permanecem, né, fiéis à sua consciência, numa postura de reprovar o erro e a maldade, quanto aqueles que agora aderiram ao erro e aderiram à maldade e passaram para o lado das trevas. Então isso está fazendo uma polarização, porque isso é o juízo de Deus, é revelar realmente, né, o que está dentro de cada um, o segredo de cada um sendo revelado aí, né, porque para que haja separação entre o joio e o trigo. É importante que haja essa separação, né, para que algo novo possa surgir e para que também essa velha ordem, essa velha igreja, essa velha ordem baseada na mentira, no erro, no egoísmo, né, essa ordem draconiana seja substituída por uma nova sociedade, uma nova espiritualidade e uma nova consciência. Gente, eu não vou falar, tem muita coisa para ser dita, né? Mas eu não vou falar mais, vou parar por aqui. Não deixem de assistir aos vídeos que estão interligados a este e que podem lançar uma luz ainda maior naquilo que nesse vídeo aqui eu só falei superficialmente. Tá bom, gente? Então, muito obrigado e até a próxima, se Deus assim o permitir. Muito obrigado. Inscreva-se em nosso canal e se você gostou do nosso vídeo, não esquece de dar um joinha nele e de compartilhar também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no WhatsApp e onde mais você quiser. Então continue acompanhando o nosso canal e obrigado por nos seguir até aqui.